negócio é o seguinte, vamos falar a verdade? Tem momentos que a gente quer desistir. Não só desistir do trabalho, mas desistir, tem gente que chega até a desistir da vida. Tem gente que não sabe como continuar. E eu estava pensando nisso. E eu não trago para vocês nenhuma mensagem que não seja primeiro a mensagem para o meu coração. Algo que Deus tem falado comigo, algo que eu estou enfrentando, que eu estou experimentando. E eu já passei, nesses anos todos, muitos momentos em que eu dizia, eu acho que eu vou parar com esse negócio, eu acho que eu vou desistir. E vem Deus, na sua misericórdia e bondade, e socorre a gente. Deus tem sempre um socorro especial. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei se você veio, é a primeira vez, a segunda, a terceira. Eu não sei se você está aqui porque alguém te convidou, porque você gosta de estar aqui, mas uma coisa eu sei, Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida, não é? E você veio porque Deus trouxe você, Deus te deu saúde, graças a Deus, você está aqui por pura misericórdia do Senhor. Então eu fiquei pensando nisso e me lembrei desse texto. Eu peguei uma tradução um pouquinho diferente para a gente ter uma compreensão um pouquinho assim ampliada, para a gente não ficar preso em algumas palavras que são às vezes um pouco mais complicadas. Esse texto é o texto de Hebreus, capítulo 12. E nós vamos ler, se você quiser ler comigo em voz alta, eu até prefiro. Vamos lá, gente? Portanto, uma vez que estamos rodeados de uma multidão de testemunhas para a vida de fé, vamos nos livrar de todo o peso que nos atrasa, especialmente o pecado, que tão de perto nos faz tropeçar, e corramos com perseverança a corrida que Deus colocou diante de nós. Fazemos isto, mantendo os nossos olhos em Jesus, o campeão que inicia e aperfeiçoa a nossa fé. Por causa da alegria que o aguardava, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, ao lado do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele sofreu de pessoas pecadoras. Então você não vai se cansar e desistir. Lindo, né? Que texto maravilhoso, porque no capítulo 11 de Hebreus, o texto fala sobre as pessoas que foram usadas por Deus, abençoadas por Deus. Então ele vai falando daqueles homens de fé. Aí no capítulo 12 ele diz, por que nós estamos rodeados desse número incrível de testemunhas? Gente, vamos ficar firme. Pense em Jesus, é isso que o autor está falando, pense em Jesus. Pense como é que foi a dificuldade dele enfrentando os pecadores, a maldade, enfrentando o sofrimento e assim por diante. Pense nisso. E quando eu estava pensando nisso, a palavra que me veio à mente foi procrastinação. Procrastinação. Adiar as coisas que precisam ser feitas. Deixar para depois, né? Empurrar com a barriga. A procrastinação é algo muito interessante, e eu digo por quê? Porque, de alguma maneira, todos nós, em algum momento da vida, já procrastinamos. Ou não? Já, né? Tem gente que tem assim, tem a profissão da procrastinação, né? O que você faz? Eu procrastino. O cara já é, né? Já faz parte da profissão do cara. Mas, na verdade, procrastinar é uma decisão. É uma decisão. Eu tenho alguma coisa ali para fazer, eu tenho algo para terminar, eu tenho um projeto para terminar, eu tenho um documento para resolver, eu tenho alguma coisa mais complicada para fazer. O que eu faço? Não sei, eu vou pensar, eu vou deixar de lado. E aí existem muitas desculpas. Tem tempo. Não é para agora. Eu não estou tão preparado agora. Agora eu estou cansado. Não, e hoje eu trabalhei demais, eu não tenho tempo. E assim por diante a gente vai empurrando com a barriga.
No entanto, estudando um pouquinho mais a respeito da procrastinação, alguém disse que a principal razão da procrastinação é o medo da dor, é o medo do sofrimento. Em outras palavras, você pode chamar do que você quiser, mas qualquer decisão para procrastinar é o medo de enfrentar um determinado sofrimento. Você tem lá um documento que você precisa fazer, por exemplo, e aquele negócio é cheio de informação e não sei o que, você fala, eu vou fazer depois. No fundo, é um medo de um sofrimento, algum tipo de dor. Dá para entender essa dor? A dor é um trabalhão é uma dor. Não, é porque eu não estou preparado. Na verdade, você está com medo de enfrentar, de alguma maneira, aquele fato, algo que precisa ser feito. E a gente procrastina. A gente não procrastina só no trabalho. Aliás, no trabalho a gente procrastina menos. Porque muitas vezes tem supervisão, tem gente que está cobrando. A gente procrastina mais nas nossas coisas. A gente procrastina, por exemplo, decisões que nós mesmos tomamos. E, na verdade, procrastinar é boicotar-se. Você boicota a sua própria decisão. Você toma a decisão e depois você boicota a sua decisão. Esse medo gera algumas coisas dentro da gente. Por exemplo, no caso de Jesus, nesse texto diz, por causa da alegria que o aguardava, ele suportou o quê? A cruz, desprezando o quê? Então veja que cruz e vergonha são dores. Ele precisava enfrentar e ele enfrentou, ele não procrastinou, ele não jogou para depois. Agora, enfrentar a cruz era dor. E enfrentar vergonha também era dor. Sabe uma coisa que a gente não pensa? Mas os crucificados eram crucificados nus. As figuras, as pinturas que nós temos, tem um tecidozinho ali cobrindo o órgão genital, né? Aquilo não existe. A crucificação era de uma pessoa completamente nua, porque o objetivo era aquilo que se chama de ignomínia, era deixar a pessoa no pior estado de vergonha possível, pendurado e nu. Tanto é que a Bíblia diz que lançaram sortes com as roupas de Jesus para ficar com as roupas dele. Então a vergonha da cruz, a ignomínia enfrentada por Jesus, era parte do sofrimento, mas ele não procrastinou, graças a Deus ele não procrastinou. Segunda questão, que enfrentar a dor faz com que a gente fique mais forte. Quando você enfrenta o que precisa ser enfrentado, você cresce. Parou para pensar nisso? Quanto mais o medo fica grande na sua vida, menor você fica. Mas quanto mais você enfrenta o medo, menor o medo fica. Tem toda uma terapia, por exemplo, para as pessoas que têm medo de algum inseto, de um animal, etc. E você vai enfrentando aos pouquinhos, não é assim? Você vai enfrentando aquele bichinho aos pouquinhos. Chega um determinado momento, você diz, mas por que eu tenho medo de um bichinho tão pequenininho? Por quê? Na verdade, aquilo cresceu dentro de você. Pense numa decisão que você já tomou e está procrastinando, está empurrando, está adiando. Pense. O quanto que o medo cresceu, a dor cresceu, o sofrimento cresceu, e nem sempre é real esse sofrimento, essa dor. A Bíblia diz, agora, falando de Jesus, ele está assentado no lugar de honra, ao lado do trono de Deus. Quer dizer, ele enfrentou a dor. Para quem conhece a Bíblia, sabe que Jesus, antes da crucificação, ele foi para o jardim do Getsêmani. E ali ele orou, e ele orou, e orou, e orou, e a Bíblia diz que a dor e o sofrimento de Jesus foram tão intensos que ele suava grandes gotas de sangue. Esses capilares que nós temos não aguentam um sofrimento tão intenso e a pessoa sangra. E Jesus sangrou, mas ele cumpriu. Ele tinha que morrer, ele morreu.
Ele tinha que dar a vida, ele deu a vida. E ele o fez por amor. A Bíblia diz, por causa da alegria que lhe estava proposta. E aí o que acontece? Quando ele morre e ressuscita, ele vai e se assenta ao lugar de honra ao lado do trono de Deus. Há sempre uma recompensa quando você enfrenta a dor. Há sempre uma recompensa quando você enfrenta o sofrimento. Pense nisso. Então Jesus enfrentou a cruz, ele enfrentou o sofrimento, enfrentou a dor, ele não procrastinou, ele não adiou, ele venceu a morte e assentou-se ao lado do trono de Deus. Ele teve a recompensa dele. Recompensa, graças a Deus. O pessoal subia aquilo em 1 hora, eu subi em 3. Mas era o que eu podia fazer, não tinha outro jeito, mas eu subi. E a hora que eu cheguei lá em cima, tiraram uma fotografia de mim, eu estava acabado, eu estava destruído. Mas eu cheguei lá em cima e falei, consegui, graças a Deus. Um passo de cada vez, olhando para o meu pé, para poder estar em pé e conseguir. A procrastinação tira de nós o bem mais precioso que nós temos à disposição, de graça e totalmente à mão, o tempo. Você não tem todo o tempo do mundo. Você sabia que você tem um certo tempo de vida? A gente só não sabe, mas tem. Todos nós temos um prazo de validade. Todos nós. Um dia vai parar. Outro dia eu assisti um filme, se não me engano é de 2011, é um filme interessante que o pessoal trocava, vendia horário, né, que tinha no corpo, ninguém vivia mais do que 25 anos e quando batia, dava 0, morria. Então eles tinham que conseguir, ou trabalhando alguma coisa, conseguir mais tempo. E eu fiquei pensando, como tem gente que daria tudo na vida para conseguir voltar no tempo, mas não tem jeito. É um caminho de uma ida só, é uma flecha. E você vai embora. Só que quando você procrastina, o que você faz? Você joga fora o que você tem de mais precioso e que você não consegue recuperar, que é o tempo. Eu me lembrei de um texto da Bíblia, em Gálatas capítulo 4, que diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Quando é que Jesus chegou ao mundo? A Bíblia diz, na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo significa na hora certa. Na hora certa, no relógio bateu lá certinho, Jesus nasceu. E que horas que Jesus morreu? Na hora certa, na hora que tinha que morrer, na hora certa, exata. Ele não procrastinou nem a vinda e nem procrastinou a sua morte. Pare de procrastinar, pare de jogar para frente. Você não tem a vida toda. Eu preciso conversar com meu filho. Converse. Eu preciso ter um bate-papo com a minha esposa. Tenha. A Bíblia diz, o que te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não existe obra nenhuma. Tem que fazer, faça. Põe a mão na obra, cara. Vai lá, resolva a situação. A procrastinação nos distrai. E promove uma coisa que se chama pensamentos limitantes. Pensamentos limitantes imobilizam a gente e nos impedem de vermos as possibilidades, sermos criativos e desenvolvermos na vida. Eu vou explicar o que é pensamento limitante. O pensamento limitante é o seguinte: fatos são reais? Sim ou não? São. E são verdadeiros, porque acontecem, são fatos. Só que a interpretação dos fatos é que é o problema. A interpretação dos fatos nem sempre é real e verdadeira. A interpretação, as interpretações dos fatos não são reais e verdadeiras. O grande problema nosso não são com os fatos. Os nossos problemas estão relacionados à interpretação que fazemos dos fatos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que você começa a criar uma fantasia na sua cabeça. Não, eu não vou fazer isso agora, porque, sabe, se eu tiver que fazer, aí vai acontecer isso, aí vai acontecer aquilo, aí vai acontecer aquilo, aí vai acontecer aquilo, daqui a pouco eu não sei mais o que eu faço. Esse vai acontecer é mentira, é falso, isso não é real, porque não aconteceu ainda, então não é real.
Você não pode se entregar a um pensamento limitante. Você não pode entregar-se a uma fantasia. Porque a fantasia, esse pensamento é que te imobiliza, que te congela. E agora? Não, mas se eu for resolver isso, vai acontecer aquilo. Mas se não acontecer... E se eu falar com o meu chefe vai falar assim para mim, mas você não fez nada. E aí eu vou pensar, não, mas chefe, eu não sei o quê. Aí ele vai me chamar de burro, aí eu vou ficar nervoso, vou dar um tapa na cara dele e vai me mandar embora. Aconteceu alguma dessas coisas? Não, está tudo na tua cabeça. Então joga fora. Você sabe como é que a gente trabalha com isso? Chamando a mentira de mentira e a verdade de verdade. Filipenses 4:8 na Bíblia diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Agora, se não tem verdade, não deixa ocupar teu pensamento. Se não é puro, não deixa ocupar o seu pensamento. Se não é justo, não deixa ocupar o seu pensamento e assim por diante. Eu preciso defender a minha mente e eu preciso trabalhar com fatos e não com a interpretação dos fatos. Certo? O texto bíblico diz assim: pense em toda a hostilidade que Jesus sofreu de pessoas pecadores, então você não vai se cansar e desistir. Ele está dizendo uma coisa linda, maravilhosa. Ele está dizendo: você quer não desistir? Então pense em Jesus, pense naquele que venceu. Meu amigo, eu quero convidar você essa noite para a gente orar juntos e dizer: Senhor Jesus, eu quero pensar no Senhor, eu quero ter uma mente que pense em Cristo. Olha o texto: pense em toda a hostilidade que Jesus sofreu, sem merecer a hostilidade. O quanto ele sofreu diante dos erros, dos pecados, dos pecadores, dos maldosos, dos maledicentes, das testemunhas falsas, dos violentos, da multidão. Maria vai com as outras, como a gente fala, né? Que um dia estava aplaudindo Jesus pelos milagres que ele fazia, e no outro dia estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E o que eu faço com esse bandido aqui que foi preso roubando vocês? Libera, solte-nos Barrabás. Nós preferimos um bandido do que um homem que fica curando cegos, que fica curando os surdos, que fica libertando as pessoas das opressões, que fica expulsando os demônios. Nós não aguentamos mais as mensagens de amor dele, nós não suportamos mais a justiça da sua mente, nós não suportamos e não aguentamos mais o olhar de misericórdia que ele tinha. Dá-nos um bandido, queremos o ladrão, queremos Barrabás. É isso que a multidão continua fazendo ainda hoje. E se você não tomar cuidado, ou você faz junto, ou eles fazem com você. A pergunta é: vai desistir? Faça o que precisa ser feito, mas faça com graça, com amor, com bondade e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, homens que estão aqui, como eu, todos nós precisamos da tua misericórdia para continuarmos. Há questões as mais variadas, mas o Senhor é o dono de toda a situação. O Senhor é o dono da história. Há homens aqui, Senhor, aqui dentro desse salão, que o Senhor conhece obviamente, que passaram, e muitos estão passando por dores e angústias imensas, a ponto de dizerem, como o apóstolo Paulo disse, a ponto de quase desistir da vida. Eu sei que tem gente aqui que está lutando, enfrentando situações muito difíceis, e outros estão solidários ao sofrimento de muitos outros. Senhor, eu me lembro agora mesmo do Luiz Tarasiuk, que está fazendo todo aquele tratamento, Senhor. Tratamento longo, difícil, que começou a gerar complicações nos seus órgãos internos. Deus, a minha súplica, Senhor, Tu sabes qual é,
Eu quero esse homem sarado, curado, vivo, abençoando e abençoador para a glória de Deus, em nome de Jesus. Há tantos outros, Senhor, que estão lutando. Eu quero te pedir, Senhor, não deixa ninguém desistir. Dá-nos a graça, Pai, de lutarmos com as armas da justiça de Deus, de lutarmos com amor no coração, de lutarmos com fé, sabedores de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, abençoe esses homens, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido?